Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A nova Lei Estadual de Mudanças Climáticas estabelece uma meta de 20% de redução das emissões de gases de efeito estufa até 2020, tendo como base o ano de 2005. Para isso, muitas mudanças deverão acontecer em diversos setores. Teremos que ser mais conscientes, mais sustentáveis. No programa de hoje, veja como o trânsito caótico de São Paulo pode influenciar no aumento das emissões de CO2. Descubra como você pode financiar 100% do seu projeto sustentável. E assista a entrevista com Laura Valente, diretora regional do secretariado do ICLEI. Ela nos fala da importância dos trabalhos sustentáveis nos municípios. Você que mora na cidade de São Paulo, leva quanto tempo para ir da sua casa até o trabalho de carro? Pois é. A cada dia o trânsito na capital paulista tem ficado mais lento. Veja como os congestionamentos podem interferir na qualidade do ar. São Paulo possui mais de 19 milhões de habitantes. A cidade é uma das mais populosas do mundo. Mas existe um outro número bastante impressionante na metrópole, o de carros. São mais de 6 milhões de veículos circulando pelas ruas de São Paulo. Criados para facilitar a vida das pessoas, carros, ônibus, caminhões, motos e outros veículos são obrigados a travar uma disputa diária por espaço de circulação e estacionamento. O trânsito de São Paulo é terrível, cada dia é pior e a gente não tem esperança que vai melhorar. Tem que ter muita paciência para aguentar mesmo. É caótico. O trânsito de São Paulo é complicado, né? Por isso que agora eu ando de moto. Eu moro em Tucuruvi, daqui até em Moema de manhã eu gastei 3 horas para chegar. Acho que é muito carro para pouca rua. Horrível, trânsito é 2, 3 horas para chegar em cada pista, quem trabalha na rua é muito complicado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, a velocidade média do trânsito na capital paulista, entre as 5 da tarde e as 8 da noite, caiu de 18 km por hora para 15, o que é um pouco mais do que uma pessoa se deslocando a pé. Segundo Vanderlei Borsari, gerente da Divisão de Emissões Veiculares da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, dirigir em marchas lentas aumenta a quantidade de gases de efeito estufa produzidos pelos carros. Isso acarreta em baixa qualidade do ar e, por consequência, um agravamento das doenças cardiorrespiratórias. Se a gente considerar a mesma distância percorrida por um veículo num trânsito normal, a uma velocidade aproximada de 30 km por hora, e o mesmo veículo percorrendo a mesma distância numa situação de trânsito intenso, anda, para, a emissão de CO2 e o consumo de combustível é maior nesse trânsito mais pesado. A baixa velocidade média do trânsito em São Paulo é consequência da ampliação da frota de veículos. Todos os dias, cerca de 1.000 novos carros entram em circulação na cidade. Só no ano passado, a metrópole ganhou mais de 335 mil veículos. Oi, eu sou Laura, sou estudante e tenho uma dúvida. Quais as medidas que poderiam ser adotadas de imediato para reduzir as emissões brasileiras? 4 medidas poderiam ser propostas no curtíssimo prazo. A primeira é implantar o pagamento pelos serviços florestais, de tal forma a instituir a economia de floresta. A economia da floresta é a que permite que uma árvore valha mais em pé do que derrubada, e desta forma caminhar mais rapidamente para o desmatamento zero. A segunda medida diz respeito a incentivos e medidas obrigatórias para economizar energia elétrica, instituindo não só a obrigatoriedade de que novos eletrodomésticos já sejam econômicos em energia, mas também medidas fiscais, tributação diferenciada para produtos que não consomem tanta energia quanto outros que são mais gastões. O terceiro ponto é acelerar a implantação da inspeção veicular. E por último, também acelerar a implantação do biodiesel para que ao lado do etanol, do álcool
hidratado, nós tenhamos a possibilidade de uma maior mistura de biodiesel produzido a partir da biomassa, misturado ao diesel fóssil, ao diesel mineral. Marcelo, editor de imagens. Tami, como podemos reduzir o consumo sem afetar a qualidade de vida das pessoas e sem afetar a economia? Em primeiro lugar, nós temos que distinguir populações, comunidades, civilizações que têm uma renda per capita baixíssima. Portanto, para estes povos tão pobres, não há que se falar em diminuir o consumo, porque eles quase nem conseguem consumir o necessário para ter uma vida digna. Para os demais, para aqueles povos desenvolvidos, para as comunidades que têm uma renda satisfatória, nós precisamos diminuir o supérfluo, diminuir aqueles gastos desnecessários que não melhoram a vida das pessoas, que servem apenas ou para ostentar ou para satisfazer um desejo compulsivo de consumir sem necessidade. É nesse caso que nós defendemos o consumo sustentável, aquele baseado na utilização razoável, sustentada dos recursos naturais, produtos que consumam menos energia, consumam menos água, produtos que não gerem lixo, produtos que não agridam a natureza e, portanto, contribuam para que a gente possa oferecer para as futuras gerações um mundo tão sustentável quanto aquele que recebemos. No próximo bloco, descubra como você pode financiar 100% do seu projeto sustentável. É, Pedro, agora existe uma linha de crédito verde para pequenas e médias empresas. Fique ligado. Você sabia que em São Paulo circulam ônibus que não emitem poluentes de seus motores? São os trólebus movidos a eletricidade. Eles possuem mais potência nas subidas, são mais silenciosos que os convencionais e mais confortáveis tanto para o passageiro quanto para o motorista, já que não possuem câmbio de troca de marchas. Essa é uma tecnologia que existe em São Paulo desde 1949. Olho vivo, consumidor. Em menos de 15 anos, a coleta seletiva no Brasil avançou 500%. Passou de 81 municípios com o sistema implantado para 405 cidades. Mas este número ainda é pequeno, já que o Brasil possui mais de 5.500 municípios. Se a sua cidade ainda não faz coleta seletiva, cobre uma iniciativa imediata de seus governantes. O Viver Sustentável está de volta. Você tem um projeto sustentável, mas não consegue levá-lo adiante por falta de recursos? Isso já não é mais problema. A Agência de Fomento Paulista agora tem linha de crédito para quem quer financiar até 100% do projeto. Veja na reportagem. São Paulo aprovou, em novembro do ano passado, a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, que estabelece uma meta de 20% de redução de emissões de gases do efeito estufa até 2020, tendo como base o ano de 2005. Para que as empresas se adequem à nova realidade e ao novo mercado verde, são necessários investimentos. As mudanças serão muitas em diversos setores produtivos. Portanto, a Agência de Fomento Paulista anunciou uma nova linha de crédito para projetos e adaptações sustentáveis. A nossa Caixa Desenvolvimento disponibilizará esse recurso para pequenas e médias empresas. Agora esse evento, o governador lançando uma linha de financiamento para as empresas trocarem as suas tecnologias, porque ninguém reduz emissões do nada. É preciso trocar tecnologia. Se tem uma caldeira que é óleo diesel, trocar a caldeira por gás natural, por exemplo, isso reduz muito as emissões de gás de efeito estufa. Então,
a substituição de tecnologia precisa ser financiada. E essa é a grande ação do governo, é um exemplo mundial. Em poucos lugares se faz isso que nós estamos fazendo aqui. Não só ter uma lei, estabelece uma meta, mas ajuda o setor produtivo a cumprir essa meta. A linha de crédito possui apenas 6% de juros ao ano e com até 1 ano de carência e financiamento de 100% do projeto. Estão aptos a requerer o recurso setores como agroindústria, transporte, construção civil, eficiência energética, saneamento, energias renováveis, manejo de resíduos, recuperação de florestas, entre outros. Além disso, empresas com projetos para elaboração de inventário de emissões de gases do efeito estufa e de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo também podem ser beneficiadas. A agroindústria, por exemplo, poderá investir em substituição ou adaptação de equipamentos movidos a combustível fóssil por aqueles que utilizam renováveis. O setor de saneamento pode solicitar o crédito para a instalação de centrais de reciclagem. Empresas poderão investir em energia solar, aerogeradores, caldeiras a biomassa, entre milhares de outros projetos sustentáveis. Para ter acesso à linha de crédito verde, a empresa interessada deve encaminhar a documentação diretamente para sua entidade de classe, que por sua vez faz todo o acompanhamento junto à Agência de Fomento Paulista para a aprovação do crédito. Os problemas são globais, especialmente as mudanças climáticas, mas nós moramos no nosso município, no nosso quarteirão. Então nós temos que ficar ligados nos problemas globais, mas pensar em atuar nas questões locais, porque senão você fica só na discussão, participando de seminários internacionais e tal. E as ações? Então, ação concreta é o que precisa ter na política ambiental. Como eu digo sempre, mais do que discutir, fazer. Meu nome é Flávia Porto e eu sou estudante de Rádio e TV. Eu gostaria de saber quais são as principais consequências constatadas do aquecimento global. O aumento da temperatura na superfície da Terra de apenas 0,8 graus centígrados nesses últimos 100 anos já causou graves consequências. Primeira, derretimento de geleiras. Segundo, intensificação de eventos meteorológicos extremos, como tufões, vendavais, furacões. Terceira, desaparecimento de espécies animais, vegetais e de corais. Quarta, reaparecimento de doenças que estavam sob controle ou surgimento de novas moléstias, em função da maior facilidade de multiplicação de vírus, bactérias e fungos, ou mesmo dos insetos, dos transmissores dessas doenças, em decorrência do aumento da temperatura. Quinta, desertificação. Áreas semiáridas que se transformam em áreas áridas e não produzem mais nada. E por último, ligada à desertificação, escassez generalizada de água doce. Meu nome é Jack e eu faço design gráfico. Professor, ainda dá tempo de evitar uma tragédia ambiental? Sim. Um professor de uma universidade americana publicou um artigo dizendo que se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico que ainda até hoje não sabemos muito bem como foi, que poderia colocar em risco a sobrevivência dos dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? E esse professor continua: se, no entanto, hoje nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados com relação a algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a sobrevivência da espécie humana e nada fizéssemos, nós estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os próprios animais. E ele ainda continua: nós não estamos sendo alertados com relação a um fenômeno ambiental. Estamos sendo bombardeados pela imprensa diariamente com relação a 2 fenômenos ambientais que podem colocar em risco a continuidade da espécie humana: escassez de água e aquecimento global. Cabe a nós utilizar
todo o conhecimento sistematicamente adquirido à disposição da humanidade, nos centros de pesquisa, nos grandes centros de desenvolvimento tecnológico, para enfrentarmos esses problemas. E o governo precisa fazer a sua parte. Não dá para imaginar que possamos individualmente resolver esse problema. É preciso que todas as nações, no âmbito da ONU, encontrem uma saída, uma governança global para enfrentar a matéria. No próximo bloco, assista a entrevista com Laura Valente, diretora regional do secretariado do ICLEI. Ela nos fala sobre a importância de se trabalhar localmente para que aconteçam resultados globais. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que mais oferece recipiente e transporte público para coleta seletiva? Letra A, São Paulo. B, Florianópolis. C, Londrina. Ou letra D, Curitiba? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que mais oferece recipiente e transporte público para coleta seletiva. A resposta correta é letra D, Curitiba, capital do Paraná, que tem 100% da população atendida. O Viver Sustentável está de volta. A entrevistada especial do programa de hoje é Laura Valente, diretora regional do secretariado do ICLEI. Ela nos fala sobre a importância dos trabalhos locais para que aconteçam resultados globais. Hoje temos o privilégio da participação de Laura Valente, diretora para a América Latina do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. Prazer contar com sua presença. Muito prazer, deputado. Muito prazer estar aqui com vocês. Como é que funciona o ICLEI? Bom, o ICLEI é uma associação de governos locais que se participa de maneira voluntária, né? Voltados para a implementação de sustentabilidade, essa é a preocupação dos nossos membros. Nós atuamos como rede, no sentido de promover a sustentabilidade, a troca de experiências e o aprendizado entre pares da nossa rede. Hoje nós temos mais de 1.200 membros no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos cerca de 22 membros, agora a cada dia novas cidades aderem, né? E a gente tem feito um trabalho bastante interessante com as cidades nessa atuação de trocar experiências, participar de eventos, ter um banco de dados exclusivo, de acesso exclusivo aos membros. Enfim, é um trabalho bastante rico. Laura, quais os principais projetos já em andamento pelo ICLEI? Bom, aqui no Brasil e na América Latina a gente tem dado bastante ênfase para o tema de mudanças climáticas e de Agenda Local 21. A gente tem agendas locais 21 temáticas, por exemplo, na área de segurança cidadã, e nós temos o que hoje é o nosso mais conhecido projeto, nossa campanha Cidades pela Proteção do Clima, da qual derivam vários projetos e iniciativas, como, por exemplo, energias renováveis, gestão de resíduos sólidos. Tem uma série de atividades ligadas a clima, compras públicas sustentáveis, que tem relação com proteção climática. Pelo que eu entendi, Laura, um município que vai se associar ao ICLEI é um município que já tem uma propensão, já tem uma inclinação para a sustentabilidade e quer fazer parte de uma rede mundial para troca de experiências. Exatamente. Para se inscrever no ICLEI, ele paga uma taxa. Paga uma taxa anual que é simbólica, vamos dizer assim, que é mais a título da gente manter um sistema de comunicação em rede, né, que é o nosso site, que são as nossas listas de discussão. Aqui no Brasil a gente tem nos países em desenvolvimento um esquema mais subsidiado. A anuidade varia em função do PIB da cidade e do número de habitantes, né, da população. Então, a gente tem uma variação entre $300 e $3.000 ao ano, mas esse último valor, quem paga são só cidades com mais de 4 milhões de habitantes, né? Laura, quais os benefícios que um município que aderiu ao ICLEI passa a receber?
Bom, eu acho que o principal benefício é o acesso aos seus pares e acesso a um banco de dados que é compilado, voltado para governos locais. E também as ferramentas que nós temos, né? Existem diversas ferramentas, kits, material didático, programas de capacitação, tudo isso é acessível aos nossos membros. Outra coisa também que é muito importante é essa rede de comunicação que tem entre as cidades. ICLEI significa Governos Locais pela Sustentabilidade. Essa ênfase no governo local é o suporte para depois se ter um resultado global? Sim, sem dúvida. O ICLEI tem como missão a implementação da gestão sustentável em comunidades locais, ao mesmo tempo, com isso, protegendo, através das ações cumulativas, os bens comuns globais. É esse o princípio. E o que é interessante é que a gente não chama cidades pela sustentabilidade, porque existem várias formas de governo local, né? Desde condados até autoridades metropolitanas. No Brasil, por exemplo, os estados podem ser membros plenos do ICLEI, porque eles são responsáveis pela gestão metropolitana. Então, todas as entidades de governo que têm interesse na gestão local para contribuir para a qualidade de vida na sua comunidade e, ao mesmo tempo, proteger os bens comuns, como a atmosfera, biodiversidade, água, elas são vinculadas ao ICLEI. Para encerrar, Laura, aqui a cidade de São Paulo é filiada ao ICLEI. Que trabalho vocês têm desenvolvidos aqui no município de São Paulo? Bom, São Paulo tem sido um membro muito ativo do ICLEI, já há muitos anos, desde 94. São Paulo foi um dos primeiros membros da América Latina do ICLEI. E, através das suas gestões, tem sempre participado de uma maneira ou de outra nas nossas atividades. O que São Paulo fez, eu acho que de mais significativo recentemente, tem feito muitas coisas. Participa da campanha de biodiversidade, que se chama Ação Local pela Biodiversidade, que é uma campanha internacional. Participa da campanha Cidades pelo Clima. Na verdade, São Paulo participa de todas as nossas atividades. Mas a que eu acho que tem mais, assim, significativo, que é mais significativo nesses últimos meses e par de anos, é de mudanças climáticas, que São Paulo foi a primeira cidade aqui que fez uma lei sobre mudanças climáticas. Tem um plano de ação municipal pela proteção climática, com diversas atividades que envolvem desde compras públicas sustentáveis, a construção sustentável, o uso de energias renováveis, enfim, tem uma série de atividades que estão previstas nessa lei e que São Paulo já vinha implementando de alguma maneira e que vai implementar mais ainda agora com essa nova lei. Muito obrigado. Agradeço a sua participação e desejo que muitos municípios se filiem ao ICLEI. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar numa cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e como funciona o mercado de carbono? O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é um sistema previsto no Protocolo de Quioto, baseado no Cap and Trade, capturo e vendo, que permite que as nações industrializadas compensem as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos desenvolvidos por países em desenvolvimento, países emergentes, projetos estes que sequestrem o CO2 da atmosfera ou substituam energias sujas por energias limpas.
Esses recursos podem ajudar a construir um novo tempo, um tempo em que nós descarbonizamos a atmosfera e passamos a construir uma nova etapa, com energia limpa, renovável e sustentável. Você também pode participar do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre meio ambiente e sustentabilidade. O Viver Sustentável fica por aqui. Mas lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!